iniciamos a unidade 7, o cristianismo moderno, a partir do século XIX e XX. Três importantes revoluções exerceram influência sobre a história da humanidade a partir de finais do século XVIII. As revoluções americana, francesa e industrial. Elas instilaram na humanidade a crença no poder ilimitado do ser humano para construir uma nova civilização gloriosa em que finalmente o paraíso seria estabelecido sobre a terra. Portanto, este período, no seu início, é marcado pelo otimismo, pela fé no progresso e na crença na maioridade do ser humano. O ser humano finalmente deixou a sua fase infantil e cria-se que ele havia chegado na sua fase adulta. Durante esse período, 4 importantes movimentos cristãos modernos desenvolveram um relacionamento com a idade moderna. São eles o movimento missionário, o cristianismo liberal, o fundamentalismo e o pentecostalismo. Em primeiro lugar, o movimento missionário do protestantismo. Nos seus primórdios, o protestantismo pouco se envolveu com missões. Isso é incrível. Mas os primeiros reformadores entendiam que o chamado missionário havia sido dado exclusivamente aos primeiros seguidores de Jesus, aos apóstolos. Mateus 28 seria destinado, por exemplo, aos apóstolos. Em finais do século XVIII, inicia-se uma transformação nesse processo dessa mentalidade. De uma mentalidade restritiva, passa-se a uma crença que o mandato missionário era para toda a igreja, para todos os cristãos. Inicia-se então um amplo movimento missionário do protestantismo em direção ao mundo inteiro. Este movimento de missões pode ser caracterizado, e a gente vai ver melhor durante o curso, por 3 marcas. A primeira delas, as sociedades voluntárias, depois a participação das igrejas locais na evangelização mundial e, finalmente, os ministérios humanitários que conjugavam ação social, responsabilidade social e evangelização. O segundo movimento que veremos é o cristianismo liberal. Esse movimento propôs um duplo caminho de abandono e de reinterpretação das convicções cristãs históricas. Ele também estabeleceu novas bases para uma renovação do cristianismo tradicional, que já não implicava em uma busca pelo cristianismo primitivo ou pelo cristianismo original. Pelo contrário, a preocupação era com o presente e com o futuro. Então, o olhar não era mais para trás, o olhar era para frente, porque cria-se que um mundo melhor estava por vir, estava chegando. O século XIX foi um século, talvez o século da história mais otimista do ser humano. E o cristianismo liberal compactuou desse otimismo. O terceiro movimento que a gente vai estudar é o fundamentalismo, que é uma reação a esse otimismo do século XIX. E ele busca reafirmar os dogmas tradicionais cristãos oriundos do protestantismo histórico, se opondo tanto à modernidade quanto ao cristianismo liberal. O fundamentalismo, portanto, deu importância a 3 importantes pontos. Em primeiro lugar, a inerrância das Escrituras. Segundo, uma crença no retorno de Cristo antes da tribulação e antes do milênio, seguido pelo juízo final. Esse movimento chama pré-milenismo. E, finalmente, a necessidade de conversão e do novo nascimento. Depois, a gente vai se dedicar ao estudo do pentecostalismo, que é considerado por muitos eruditos e muitos especialistas como um dos principais
dos mais importantes movimentos cristãos do século XX. E o que defendiam os pentecostais? Defenderam que a fé cristã deveria ser sintetizada em 4 compreensões de Jesus. Em primeiro lugar, Cristo como Salvador. Em segundo lugar, Cristo como batizador com o Espírito Santo, e aqui é o centro do pentecostalismo. Em terceiro lugar, Cristo como aquele que cura enfermidades. E, finalmente, Cristo como Rei que virá outra vez. Depois de olhar esses 4 movimentos, a gente encerra essa unidade. Muito obrigado.